né? Quanto tempo a gente demora para preparar um profissional para trabalhar hoje com conhecimento, assim, com foco na área de produção, numa área de produção, assim, pensando em termos de qualidade, produtividade, sabe, um profissional maduro, isso demora para a gente formar esse profissional? Olha só a tecnologia como é interessante, né, Denise? Porque quando me formei em 84, né, a gente tinha basicamente tudo de aprendizado, tinha que ser através de livros impressos e também de participação presencial, em treinamentos, em palestras. Hoje a gente tem esse mercado digital que tornou, inclusive, os produtos, além de serem acessíveis de maneira online, baratos, né? Então, a gente pode achar caro hoje, mas uma palestra que você participa, que você paga ali às vezes 200, 300 reais à distância, no passado você tem que se deslocar e pagar 790, 800 reais. Eu já estou tomando como referência desde que foi criado o Plano Real em 94, para você se deslocar e receber aquela mesma informação. E é Agora, surreal, né? esse tempo, viu, Denise, ele é catalisado usando as tecnologias hoje, evidentemente, dependendo do profissional, né, que vai te instrumentalizar, quer seja dentro ou fora da empresa, para você não patinar, porque hoje isso é igual, fazendo uma comparação, a quando você está com um problema, uma enfermidade, procura um médico, e por acaso você é mal diagnosticada, e além do diagnóstico mal feito, a medicação, o tratamento também é um tratamento inadequado e ineficaz. Então, se perguntar quanto tempo a pessoa vai se recuperar daquela doença, se não foi feito um bom diagnóstico, e não foi feito também, não foi feito um bom tratamento em cima daquele possível problema, você tem perda de tudo que é tipo. Você tem a perda pelo diagnóstico não ter sido feito, bem feito, e também aquele medicamento não ser eficaz para aquela enfermidade que pode não ser aquela que você realmente tem. Então, se você procura um profissional, ou dentro da empresa ou fora da empresa, que esse profissional é devidamente qualificado, que ele consegue diagnosticar o real problema das empresas, já que a gente está falando de produtividade, o que é que está gerando de fato essa produtividade? Existem metodologias que a gente utiliza dentro do 5S como o TPM, que facilita a gente fazer esse diagnóstico, facilita também fazer um plano de ação adequado, e que, dependendo do acompanhamento que é feito pelo profissional interno ou externo, você vai ter um processo catalisado, ou seja, um processo acelerado de aprendizado para você, não somente para você aprender, como também para você gerar resultados excepcionais, que é isso que eu trato, né? Eu mostro nos meus produtos, né, tudo que eu faço, como as empresas podem conseguir resultados excepcionais, como profissionais podem, a partir desses resultados gerados, propiciar o seu crescimento profissional com muito maior base de visibilidade, com muito maior oportunidade de crescimento, tanto dentro daquela unidade como dentro do grupo empresarial, justamente por entregar resultados excepcionais e de maneira autossustentável, de maneira consistente. Então, eu Quanto tempo diria, demora? a sua pergunta, se você está sendo bem instrumentalizado, tanto no diagnóstico, tanto no aspecto de empresa como no aspecto profissional, e você está sendo instrumentalizado em termos de ação, de plano que você deve fazer, tanto para entregar resultado para a empresa como para a pessoa profissional, evidentemente, esse tempo que você vai levar para conseguir um nível rápido de reconhecimento profissional, de empregabilidade, de cada vez ser reconhecido a partir daí, ter uma remuneração melhor, vai ser um tempo cada vez mais curto. Então, busquem sempre, né, no mercado profissionais que catalisem, que façam com que você vá por atalhos, ou seja, reduzir seu tempo de aprendizagem, mas atalhos responsáveis. Dessa maneira, você vai crescer muito rapidamente, principalmente entregando resultados excepcionais para a sua organização. Não, e lembrando que tempo é dinheiro, né? Sim, Tempo é sem dinheiro e dúvida. não existe almoço de graça, né? Então, É, se isso é muito importante. Denise, a gente sempre diz o seguinte, quando você recebe algo de graça, você é o próprio produto. Evidentemente, a gente tem maneiras hoje de fazer com que o cliente ele deguste um pouco do conhecimento. Então, você sabe muito bem, eu tenho hoje mais de 200 vídeos de curta duração no meu canal YouTube, né? Sempre posto
nos meus canais de relacionamento, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, podcast, no caso Spotify, sempre eu estou, o YouTube, sempre estou postando ali materiais de conteúdo, mas são materiais de degustação, apenas para responder uma ou outra questão. Não, eu fico pensando, assim, a riqueza que é ter acesso ao material que o Haroldo Ribeiro utiliza nas consultorias dele, né? Porque é um ganho enorme, né? É um salto. Quer dizer, não precisa ficar lá, né, reinventando a roda, né? Então, assim, quando você pega todo esse material, quer dizer, a riqueza que é tudo isso, né? O tempo que a gente ganha, né, com todo esse material. Eu aprendi a fazer 50 TPM na prática, né, durante 6 anos, lá no Polo Petroquímico Massari. Eu tenho especialização em manutenção mecânica, fui supervisor de manutenção. Nesse período, tive uma boa formação na área de qualidade, eu sou engenheiro de qualidade certificado pela SQ dos Estados Unidos, também auditor da qualidade, e sou especialista em manutenção mecânica pela Universidade Federal da Bahia. Então, eu sempre migrei nesses dois caminhos, tive a oportunidade de trabalhar inicialmente como engenheiro de paradas, depois como coordenador, que é um cargo semelhante a gerente, na maior empresa de manutenção industrial da América Latina, a CEMAN, Central de Manutenção de Camaçari. E lá que eu aprendi tanto a questão de manutenção, como o TPM, como também o 5S, relacionado à qualidade, uma vez que eu era facilitador da qualidade, formado lá pelo Vicente Falcone, que todo mundo deve conhecer. Então, você imagina passar 5 anos intensamente praticando essas ferramentas na empresa, e desde 95 que eu me dedico só a essas duas metodologias. Então, se você imaginar eu trabalhando sozinho com essas duas metodologias em 9 países aqui da América Latina, normalmente de médio e grande porte, essas empresas, e eu estar lá junto com todos os níveis de hierarquia, desde o número 1 até a base da pirâmide, como também todas as fases de implantação, tanto empresas que conseguem sucesso, como aquelas também que não conseguem avançar, né? Então, é muito aprendizado, inclusive, não somente para mostrar às empresas, para as pessoas profissionais, o que levam a ter sucesso nessas duas metodologias, como também não fazer aquilo que não deu certo nas empresas. Aí você imagina um profissional que está tentando implantar isso na empresa, um consultor de sistema de gestão, quer seja normas ISO, Lean Manufacturing, que ele não está dedicado exclusivamente a isso, ele poder sugar, né, o conhecimento, o material de apoio de um profissional que está há 28 anos de consultoria todos os dias da sua vida profissional, metido tanto na parte teórica, desde a formação, como na parte prática, que são os acompanhamentos, as auditorias que eu faço, as visitas que eu fico lá tirando dúvidas, o contato que eu tenho lá com o operador, com o homem de manutenção, quem coordena esses programas, a diretoria e o gerente da empresa, porque sempre que eu faço essas visitas, a minha saída ela se conclui na última hora com a apresentação da minha visita, o relatório da minha visita para a alta administração. E convencer também, Nelis, que é uma coisa muito importante, o pessoal da média gerência. Porque para essas duas metodologias é crucial que a média gerência, que é aquela pessoa que cadencia os recursos, o tempo da sua equipe, é importantíssimo que as pessoas vejam essas duas ferramentas como suas aliadas, e não como concorrentes dos recursos do tempo. Então, eu estou falando isso assim, com toda a propriedade, para as pessoas que buscam fazer meus cursos presenciais ou à distância, a riqueza que é esse conhecimento que eu vou circulando, né, que eu vou trazendo de um lugar para outro, material de apoio e tudo mais, que são materiais muito atuais, são práticos. Então, seguramente, a pessoa dessa tem isso para poder aprender isso daí. Caso ela fosse aprender da maneira que eu aprendi, levaria mais de 28 anos. Lembrando que eu sou especialista no tema. Ou seja, faz com que eu sempre veja essas práticas nas empresas como sendo uma aula que eu estou recebendo para poder reciclar o meu produto. Não, e a própria atualização do material, né? Porque a organização é uma coisa viva, né? As empresas são vivas. Então, assim, o que a gente sabia ontem, talvez hoje já tenha sido atualizado, né? Então, assim, essa atualização constante. Apesar de eu sempre tratar as pessoas, desde que eu me conheço, com respeito, eu sempre vejo as pessoas que elas têm a mesma inteligência que eu, ela pode ter conhecimentos diferentes, mas
nós não podemos hoje, com tudo que tem exposto, a gente não pode mentir, né? A gente não pode acreditar que as pessoas estão desatualizadas, falando uma baboseira, né, para as pessoas, porque elas estão fundamentadas no que você está falando. Então, hoje, você como consultor, que é o meu caso, você é exigido para você estar sempre atualizado, sempre, vamos dizer assim, seguro e com argumentos, dados, informações suficientes daquilo que você está falando, para poder sustentar algum tipo de provocação, algum tipo de discordância, você ter a fundamentação, Denise, para falar aquilo. Vou dar um exemplo. Uma empresa que eu fiz, uma empresa de 2.000 funcionários aqui no estado de São Paulo, do ramo metalúrgico, empresa que fornece peças para a indústria automotiva. Então, eu fiz um diagnóstico dessa empresa do 5S, faz menos de um mês e meio, e eu fiz uma estimativa que dos recursos que a empresa estava mantendo dentro dela, que estava fora de controle, eu estimei que aqui tinha um valor residual de em torno de 15 milhões de dólares. Então, você imagina você chegar com essa estimativa que eu fiz em apenas 2 dias de diagnóstico, você chegar para afirmar isso aí para um CEO da empresa, uma pessoa de 67 anos, que já passou por empresas, inclusive multinacionais, uma delas alemã, gerentes que vieram, hoje estão na empresa ou vieram de outras empresas, que têm aí pelo menos 15, 20 anos de experiência, e você chegar em 2 dias e falar isso de maneira categórica numa sala, sem perder a credibilidade e deixar as pessoas assim, sem poder de argumentação. Então, para isso, você tem que estar muito fundamentado do que você está falando, e para isso, evidentemente, exige experiência. Né? Apesar de você estar cometido no que você está falando, vai depender muito de experiência para você extrair esse número. E você ser capaz de percentualizar, que foi o meu caso no diagnóstico, qual o percentual para a empresa chegar no nível de excelência classe mundial no 5S, que depende de investimento ou de custo, aquilo que depende de esforço, de atenção, de prioridade, e aquilo que depende de comportamento, principalmente a questão da educação, da conscientização. Então, para você chegar a esse número e falar para as pessoas, a gente tem que imaginar o seguinte: essas pessoas são competentes, são inteligentes, estão atualizadas, dominam os seus processos, e mesmo assim você está confiante para chegar a dar esse tipo de informação. Então, para isso, existe muito conhecimento, também você não pode acreditar que essas pessoas não têm todas essas qualidades, esses atributos que eu falei para você.